Toda sexta-feira, durante a quaresma, milhões de católicos ao redor do mundo param para reviver um dos momentos mais dolorosos da história da humanidade, a Via Sacra, o caminho da cruz. 14 estações que marcam os últimos passos de Jesus Cristo, desde a condenação até o sepultamento. Não é apenas uma tradição, é uma meditação profunda sobre o sofrimento, o sacrifício e o amor incondicional. E eu, que vou interpretar Jesus na Semana Santa daqui a algumas semanas, preciso entender cada detalhe desse caminho, porque no dia da encenação eu não vou apenas representar, eu vou reviver cada uma dessas estações diante de milhares de pessoas. Então hoje, antes de qualquer coisa, eu quero te levar comigo nessa jornada. Vamos caminhar junto pela Via Sacra. A Via Sacra é dividida em 14 estações, 14 momentos que marcam a jornada de Jesus, desde o pretório de Pilatos até o túmulo. Cada estação carrega um peso simbólico enorme, e para entender o que eu vou viver daqui a algumas semanas, eu preciso que você entenda cada uma delas. Então vamos começar. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Pilato lava as mãos, a multidão grita: crucifica-o! E ali, naquele momento, o homem mais inocente da história é sentenciado à pena capital. Segunda estação: Jesus recebe a cruz nos ombros, o peso da madeira, o peso dos pecados da humanidade inteira. Ele não recusa, ele aceita. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. A fraqueza do corpo, a dor física, a humilhação pública. E mesmo assim, ele se levanta. Quarta estação: Jesus encontra sua mãe, Maria. O olhar entre mãe e filho, a dor multiplicada. O amor que atravessa o sofrimento. Quinta estação: Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Um homem comum, puxado na multidão, obrigado a dividir o peso. E ali acontece algo profundo: o sofrimento compartilhado. A cruz não é só de um, mas de todos. Sexta estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus, um gesto de compaixão no meio do ódio. Ela se aproxima, limpa o sangue e o suor. E, segundo a tradição, a imagem do rosto de Jesus fica impressa no tecido, a marca do sacrifício. Sétima estação: Jesus cai pela segunda vez. O corpo já não aguenta mais. Os joelhos cedem, a multidão ri, mas ele se levanta novamente. Oitava estação: Jesus consola as mulheres de Jerusalém, mesmo destroçado, mesmo sangrando. Ele para confortar quem chora por ele. Não chorei por mim, ele diz, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Até na dor ele pensa nos outros. Nona estação: Jesus cai pela terceira vez. 3 quedas, 3 vezes que o corpo humano grita: não aguento mais. 3 vezes que ele poderia ter desistido, mas não desiste. 10ª estação: Jesus é despojado de suas vestes. A humilhação final. Tiraram tudo dele, a dignidade, a roupa. Deixam-no exposto, vulnerável, nu diante de todos. E os soldados sorteiam suas roupas como troféu. 11ª estação: Jesus é pregado na cruz. Os pregos atravessam as mãos e os pés. A dor é inimaginável. O ferro rasga a carne, esmaga os ossos. E ali, suspenso entre o céu e a terra, ele se torna a ponte entre Deus e a humanidade. 12ª estação: Jesus morre na cruz. 3 horas de agonia. Ele grita: está consumado. Inclina a cabeça e entrega o espírito. O céu escurece, a terra treme. O véu do templo se rasga de alto a baixo. 13ª estação: Jesus é descido da cruz. O corpo sem vida nos braços de Maria. A mãe segura o filho morto. O mesmo corpo que ela embalou quando bebê. Agora frio, machucado, sem respirar. A dor de uma mãe que perde um filho não tem palavras. E ali, naquele abraço silencioso, o amor de Maria se torna eterno.
14ª estação. Jesus é colocado no sepulcro, o corpo envolvido em lençóis, perfumes e especiarias. Mas a via sacra não termina na morte. Ela termina no silêncio que antecede a ressurreição. 3 dias de espera, 3 dias de luto, 3 dias até a glória. Essas são as 14 estações da via sacra. 14 momentos que resumem o maior ato de amor da história. Mas por que a igreja nos convida a reviver esse caminho todas as sextas-feiras da quaresma? Por que meditar sobre dor, sobre sofrimento, sobre a morte? Porque a via sacra não é sobre glorificar a violência, é sobre entender o preço do amor. Cada estação nos lembra que o sacrifício de Cristo não foi abstrato, não foi simbólico, foi real. Foi sangue, foi dor, foi humilhação. E ele escolheu passar por tudo isso por nós. A via sacra nos tira do conforto. Ela nos obriga a olhar para a cruz de frente e perguntar: Ele fez isso por mim. O que eu estou fazendo por ele? É um exercício de gratidão, de humildade, de conversão. Por isso, durante a quaresma, enquanto nos preparamos para a Páscoa, a igreja nos chama a caminhar com Cristo, a sentir, mesmo que de longe, o peso que ele carregou. E é aqui onde essa jornada se conecta diretamente com o que eu estou vivendo nesse momento. Daqui a algumas semanas, na sexta-feira santa, eu vou estar lá, carregando a cruz, caindo 3 vezes no chão de pedra, sendo pregado naquela cruz diante de milhares de pessoas. Eu não vou apenas narrar essas estações, eu vou vivenciá-las. E quanto mais eu estudo sobre a via sacra, mais eu entendo que o peso do que me espera é grande. Não é teatro, não é performance. É uma responsabilidade espiritual enorme. Porque cada pessoa que vai estar ali assistindo precisa sentir que aquilo é real, que o sofrimento de Cristo foi real, que o amor dele é real. E para conseguir transmitir isso, eu preciso me preparar. Corpo, mente, espírito. Por isso a quaresma é tão importante para mim esse ano. Cada jejum, cada oração, cada momento de silêncio, tudo isso me prepara para viver o que Cristo viveu. Então, se você está acompanhando essa série, saiba que a Via Sacra não é só história, ela é o coração de tudo que está por vir. Cada episódio daqui para frente vai me aproximando mais desse momento. E eu quero que você caminhe comigo, que você entenda não só o que eu vou fazer, mas por que eu faço. Nos próximos episódios, você vai ver os ensaios começando, as falas chegando, a transformação física, a transformação visual. Mas por trás de tudo isso existe uma preparação espiritual. Porque no final, quando eu estiver pendurado lá naquela cruz, não vai ser Carlos Alberto lá, vai ser Cristo. E isso exige muito mais do que um talento ou qualquer tipo de preparo físico. Exige fé. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora. Ativa aí o sininho, compartilha essa série com alguém que precisa ver isso, porque essa jornada ela tá só começando e o melhor ainda está por vir. Nos vemos nos próximos episódios.